A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria falar com você sobre 3 pontos a respeito da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, que é um assunto que hoje em dia tem sido esquecido. Hoje em dia a nossa igreja hoje em dia tem focado mais na questão de bênção, no meu bem-estar, em prosperidade, e nós esquecemos, na maioria das vezes, em relação à presença do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você lembrou sobre o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você pediu um conselho, um direcionamento para o Espírito Santo? É isso que eu quero falar hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o seguinte: a presença do Espírito Santo nos transforma. Quando eu aceito a Cristo, eu nasço de novo, eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus desce sobre a minha vida e me faz vivo espiritualmente novamente. E o Espírito Santo de Deus, ele tem uma função na minha vida, uma das várias, que é me conduzir, me guiar, me direcionar. E ele faz isso através do quê? Transformando o meu coração. Ele nos guia, ele nos transforma. A pessoa que, por exemplo, as questões exteriores e as questões interiores é o que a gente gostaria de tratar em um outro vídeo. Mas a questão interior, por exemplo, é o meu coração. Qual é as intenções do meu coração em relação às coisas da vida? Qual é a intenção do meu coração em relação à direção que eu tomo na minha vida? Porque a palavra de Deus diz que do coração procede as fontes da vida. A boca fala do que o coração está cheio. O que eu tenho falado? O que eu tenho transmitido para a vida das pessoas? As pessoas que estão ao meu redor têm tido graça de Deus ao ouvir as minhas palavras? As minhas atitudes têm glorificado a Deus? Pois é, as minhas palavras, as minhas atitudes só vão glorificar a Deus quando eu for transformado pelo Espírito Santo. E isso é dia após dia. A presença do Espírito Santo de Deus, ela nos transforma ao ponto de nós glorificarmos a Deus. A presença do Espírito Santo de Deus não é para melhorar a minha vida como eu quero. A presença do Espírito Santo de Deus, ela não é para trazer a minha felicidade carnal, os meus sonhos e os meus desejos carnais que eu pretendo para a minha vida. Não, é para trazer o propósito de Deus para a minha vida individualmente. E o primeiro propósito, que é coletivo, é glorificar a Jesus. Eu queria abrir um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo de Deus, ele serve para me guiar. E na questão de me guiar, existe uma vida por detrás disso. Existe uma vida de devoção, de transformação, ao qual me leva a glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus não é para mim ser uma pessoa conhecida. O Espírito Santo de Deus não é para mim ser uma pessoa mais amado pelos outros, porque o amor de Cristo é suficiente na minha vida. A presença do Espírito Santo de Deus serve para corrigir as minhas falhas. A pessoa que mentia não mente mais, a pessoa que adulterava não adultera mais, a pessoa que fornicava não fornica mais, a pessoa que roubava não rouba mais, a pessoa que mentia, eu acho que eu já falei isso, mas a pessoa que mentia, que tem o pecado da prática da mentira, ela acaba se tornando verdadeira, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos traz vida e Ele nos traz a verdade. Então a pessoa que está em Cristo Jesus não pode viver na mentira, não pode viver na infidelidade, no adultério, na prostituição, na fornicação, na idolatria e em tantas outras coisas. A presença do Espírito Santo de Deus, ela me transforma. O segundo tópico que eu gostaria de falar é que o relacionamento com o Espírito Santo de Deus nos traz direção de vida. A minha tomada de decisão, as minhas tomadas de decisões a respeito de tudo, as coisas mais simples. Eu tenho aprendido muito com Deus e tomando muito na cara ao longo da minha vida que tudo aquilo que a gente decide sem
a direção do Espírito Santo, nós quebramos a cara. Por quê? Porque nós agimos pelo meu coração, pelo nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, lá em Jeremias 17, do versículo 9 ao 13, diz que o coração do homem ele é enganoso, perverso. E para que é o Espírito Santo na minha vida? O ponto principal é transformar o meu coração. Mateus capítulo 5 vai dizer, bem-aventurado os limpos de coração. Por que bem-aventurado o limpo de coração? Porque ele vai ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Ele vai ter uma vida repleta do fruto do Espírito de Deus que glorifica a Deus. A presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, ela gera fruto e poder. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, no versículo 17. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são velha natureza, caído, carnal, sem a direção, sem a presença do Espírito Santo. As obras da carne são essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o que o Espírito Santo produz em nós? É ao contrário, é o fruto de um relacionamento com Ele, de um coração limpo e puro. Nada forçado, porque sem a graça do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não consigo mudar a minha velha natureza. As práticas pecaminosas, seja de mentir, seja de adulterar, seja de roubar, seja o que for, eu não consigo sem a ação do Espírito Santo. A primeira coisa que da minha parte eu consigo fazer é me arrepender totalmente, que aí o Espírito Santo de Deus me transforma essas coisas. Ele transforma, ele converte a pessoa que mentia, ela se torna verdadeira. A pessoa que roubava, ela se torna até generosa, ela dá. Entende? Então é isso que o Espírito Santo de Deus nos produz: conversão, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. A partir do amor, amplia para várias coisas: gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. No versículo 24 diz o seguinte: e os que estão em Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e vontades. Então, se nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, nós vamos ser uma pessoa que glorifica o nome dele. Que nós venhamos dar importância ao relacionamento com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós venhamos dar importância à palavra de Deus. Porque o que é o relacionamento com o Espírito Santo? Não é no culto, não. Ir no culto é uma das partes. E no culto faz parte da vida cristã. Mas não é o cerne principal, inicial, que vai te sustentar numa caminhada com Deus. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que estão na igreja só por ir e não têm a vida transformada há anos. Eu fui uma pessoa que tive dentro da igreja há anos e não tinha minha vida transformada. Entende? Vivia oscilando. A pessoa que está no Espírito, que vive no Espírito, ela não oscila, ela tem uma vida constante. Amém? A pessoa que quer ter um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo, ela, em primeiro lugar, ela tem uma vida de oração. Impossível ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, viver no Espírito Santo de Deus sem ter oração. Porque oração não é só parar, botar o joelho no chão e pedir. Oração é intimidade. É tu expor o teu podre, eu expor o meu podre para Deus. Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu sou ladrão, eu sou adúltero, eu sou isso, eu sou isso. E aí ele limpa o meu coração e me torna uma pessoa verdadeira, uma pessoa abençoada que glorifica o nome dele. É através da oração, confessando o pecado, pedindo para Deus me dar graça para me mudar e ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Amém? E pela leitura da Palavra de Deus, que é o enfoque do canal aqui, é em relação à Palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas penetrante como espada de dois gumes,
ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração. Então, quando eu tiver isso na minha vida, em relação à intenção do meu coração, tratada pelo Espírito Santo de Deus, eu vou ter uma vida cheia da presença de Deus. Eu vou ter uma vida que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.